Paz e bem, meus irmãos, minhas irmãs. Hoje é quarta-feira, dia 1º de março. O nosso evangelho é retirado do livro de Lucas, capítulo 11, versículos de 29 a 35. Naquele tempo, assim que a multidão se aglomerou em torno de Jesus, ele disse: Esta geração é uma geração má e perversa. Eles pedem um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, a não ser o sinal do profeta Jonas. No fim dos tempos, a rainha do sul se levantará e condenará esta geração de homens, porque ela veio de longe para escutar a sabedoria de Salomão. E aqui está quem é maior do que Salomão. No fim do tempo, os ninivitas se levantarão e condenarão esta geração de homens. Porque assim que Jonas chegou e anunciou a conversão, eles se penitenciaram em sacos e cinzas e se converteram. E Jonas foi um sinal para eles. E aqui está quem é maior do que Jonas. Palavra da salvação. Meus irmãos e minhas irmãs, nós estamos percorrendo o nosso itinerário quaresmal. E desde a quarta-feira de cinzas, eu e você, ao colocarmos as cinzas sobre as nossas cabeças, nós fomos colocados a vivenciarmos um tempo de penitência, um tempo de arrependimento, um tempo de reavivamento do batismo e também de reavivamento espiritual. Porque este é o objetivo da quaresma. Nós estamos há 2023 anos da encarnação do Verbo de Deus nessa história. E somos uma grande multidão, espalhada pelo mundo inteiro, porque a palavra católicos significa igual no mundo inteiro, a mesma no mundo inteiro. E Cristo fundou a sua igreja una, santa, católica e apostólica. Una porque é uma só igreja. Católica porque a palavra católicos significa igual, a mesma no mundo inteiro. Apostólica, porque ela vem dos apóstolos. E santa, porque o Espírito do Senhor habita nela. A igreja é tabernáculo do Senhor, templo do Senhor. Mas ainda hoje esta palavra de Jesus precisa tocar a minha vida e também precisa tocar a sua vida. Porque assim que aquela grande aglomeração de pessoas começou a se formar em torno de Jesus, então aqui ele começa a experimentar a oposição e aqui também ele começa a experimentar a desistência de muitos daqueles e daquelas que começaram a percorrer os seus caminhos. Um dia Jesus disse para os sacerdotes e para os mestres da lei: As prostitutas vos precederão no reino dos céus. Porque os títulos e os ministérios não são garantias de salvação para mim e para você. Porque nós podemos viver esses títulos e esses ministérios e eles não se converterem num sinal da presença de Cristo para nós. E assim nós convertemos Jesus somente num curandeiro, somente num gênio da lâmpada para resolver os problemas da nossa vida e somente num milagreiro. E aqui está a acusação que Jesus faz à multidão. Vocês andam atrás de mim, não porque vocês viram um sinal para se converterem, mas vocês vêm até a mim porque vocês comeram do pão e se saciaram e querem mais. Quer dizer, somente por uma necessidade imediatista. Somente por instrumentalizá-lo para poder adquirir os benefícios próprios que ele poderia conceder. Então Jesus vai agora tocar o coração da multidão e dizer: esta geração é uma geração má e perversa. Ela quer milagres, ela quer fama, ela quer andar atrás de mim, mas ela não quer se converter, porque ela não vê em mim um sinal de conversão, mas somente num milagreiro, num taumaturgo. Meus irmãos, minhas irmãs, talvez muitos de nós também possamos estar seguindo a nossa fé assim, de modo muito tradicional, de modo muito cultural, onde nós formamos uma espiritualidade de usuários, onde nós queremos somente usar os milagres de Jesus. Desenvolvemos uma espiritualidade de pronto-socorro que a gente só usa quando precisa, mas isso não nos converte.
Isso não muda a nossa vida. De tal modo, então, que no evangelho de hoje, Jesus vai tomar o exemplo de duas pessoas. A rainha que veio do sul para escutar Salomão, e após ver a sabedoria de Salomão e a força da palavra de Deus que emanava da palavra de Salomão, ela se converteu e ela começou a adorar o Deus de Israel. Depois Jesus também toma o personagem Jonas, que não fez nenhum milagre em Nínive. Muito pelo contrário, quando Deus o convocou para a sua missão, amedrontado, ele até fugiu da missão. Até o dia em que Deus conseguiu convencer o coração dele e ele resolveu então a cumprir a missão que o Senhor havia encarregado a ele. E ele chega na cidade de Nínive, prega a palavra de Deus. Diz o nosso texto bíblico que os ninivitas sentem-se então comovidos por esta palavra, vê em Jonas um sinal de conversão, eles se sentam em sacos, colocam cinzas sobre as suas cabeças e se convertem. Porque tanto a rainha do sul quanto Salomão fora um sinal de conversão. Às vezes nós queremos nos enfeitar com as cruzes no pescoço, com as Bíblias debaixo do braço, até tatuamos a imagem dos santos ou a cruz no nosso corpo, mas também somos capazes de matar, somos capazes de roubar, somos capazes de trair, somos capazes de fazer violência, porque esses sinais não foram sinais de conversão para cada um de nós. De tal modo, então, que nós vamos querer seguir a Jesus sem um espírito de conversão, criando assim um divórcio e uma distância muito grande entre aquilo que a gente diz que crê e a vida que nós edificamos. Hoje o Senhor quer destruir essa vida que nós edificamos. Ele quer abalar esta vida que nós edificamos, para que assim, penitenciando dos nossos pecados e dos nossos erros, nós possamos refazer a nossa história. Que esta palavra de hoje ajude você e ajude a mim também a vermos os sinais que o Senhor utiliza nos convocando para a conversão, chamando-nos novamente a vivermos a fé no seguimento, porque seguir a Jesus é lutar para ter os mesmos pensamentos e os mesmos sentimentos de Jesus de Nazaré, até que ele habite em nós. E até que nós sejamos capazes de orar pelos nossos inimigos, amar os inimigos, orar por aqueles que nos fazem o mal. Porque este é o grande ensinamento para os seguidores e as seguidoras de Jesus em todos os tempos. Mas para isso, faz-se necessário termos o Espírito do Senhor. Espírito que converte o nosso coração. Espírito que converte a nossa vida. Logo mais, das 14 até as 19 horas, será o meu plantão na paróquia de Nossa Senhora da Piedade, no Campestre. Um grande e fraterno abraço para todos, paz e bem, até amanhã, se Deus quiser. Eis o tempo de conversão, eis o dia da salvação. Amém.